Sejam muito bem-vindos ao podcast Nutrindo a Resenha, onde o assunto que iremos abordar hoje é sobre emagrecimento, que na nutrição existem muitos mitos e verdades e iremos aqui conversar hoje sobre isso. Meu convidado de hoje é um cara que dispensa comentários, que é Rafael Sá, nutricionista, profissional da educação física, e iremos falar sobre emagrecimento, mitos e verdades. A gente sabe o quanto a nossa população vem crescendo cada vez mais os índices de obesidade e existem muitas crenças, existem muitos mitos e iremos aqui abordar sobre isso. Rafa, se apresente, dê as suas primeiras considerações, fale o porquê você ter se tornado nutricionista. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer o seu convite, Cleidson. Você já vem me chamando há algum tempo e eu, postergando, você sempre comentou pela nossa amizade, queria que eu fosse o primeiro convidado. Não deu, mas a gente se organizou, tá? Pessoal, eu sou formado em Educação Física que nem Cleidson. A gente trabalhou junto numa academia grande aqui, na Zona Norte de Recife. E eu entrei no curso de nutrição com o desejo de, além da parte do exercício, eu vi que isso não era suficiente para a gente conseguir um emagrecimento sustentável. Via que a parte nutricional era muito importante. Existia um nicho no mercado, como você bem sabe, Cleidson. Recife é uma população, né, com mais de 1 milhão de habitantes, e você tinha na época 2, 3 nutricionistas esportivos, né, que viviam com a agenda cheia. Então, uniu o útil ao agradável, né, de você querer também atuar em outros direcionamentos do emagrecimento, e tinha um nicho no mercado. E aí, quando você pensa na possibilidade, eu quero ter um trabalho no horário comercial mais tranquilo, né, porque personal a gente sabe que começa de 5 da manhã e pode ser que termine de 11 horas da noite. Então, você sabe muito bem como a gente trabalhava, né, bastante. Então, ficou tudo isso na minha cabeça, né, de oportunidade, quero trabalhar também com a dieta. E aí foi quando eu comecei o curso de nutrição, paralelamente ao trabalho de personal, professor de academia, e foi quando eu lhe fiz o convite. Eu disse, Cleidson, vamos lá, o curso é legal, dá pra gente desenrolar, entendeu? E aí, quando eu estava indo para o terceiro período, te chamei, tu conseguisse pegar umas cadeirinhas lá, e tu também começou no terceiro período, e a gente, né, fez a graduação de nutrição juntos. E, paralelamente, como a gente já era formado em educação física, a gente conseguiu fazer umas 2 pós-graduações de obesidade e emagrecimento, nutrição esportiva juntos, tá? E começamos um consultório, também a gente dividindo sala. Foi uma experiência aí boa e ruim ao mesmo tempo, porque muito amadorismo, tinha muito amadorismo em relação à questão de organização de horários. Organização de horário, porque a gente trabalhava como personal, era de um jeito, nutrição, você tinha um horário ali, fechava um horário, já tinha que outra pessoa sair, enfim, a gente teve, né, algumas dificuldades que fizeram com que a gente amadurecesse. Isso, entendeu? E aí a gente começou na nutrição basicamente em 2012, não é isso? Então, 2025, 13 anos. Aí só como a nutrição e de educação física, 2004, lá na primeira academia que tu trabalhasse, 2002? 2003. 2003. Na verdade, pessoal, o que é que acontece? Rafa e eu, nós praticamente temos as mesmas formações, não é? E a gente trabalhou junto durante o período. A gente trabalhou como estagiário em musculação, depois a gente se tornou ali personal, a gente teve uma equipe de personal, a gente era bem conhecido na Zona Norte de Recife, e através disso, Rafa, Cleidson, eu estou estudando nutrição, e eu disse, bicho, é um nicho aí realmente importante. Como a gente estudava muito sobre exercício físico, naquela época existia muito essa questão da suplementação alimentar, era muito ligada à nutrição esportiva. Essa parte de emagrecimento, Rafa, naquela época não era muito difundida, não. Isso veio nos últimos 10 anos, mas na época, quando a gente era profissional de educação física, a gente trabalhava como personal, era muito sobre nutrição esportiva, era o foco. E quando eu entrei na nutrição, foi justamente tentando focar ali na nutrição esportiva, trabalhei em algum clube, mas com o desenrolar, não é, que a gente fez nutrição esportiva, fez uma especialização em obesidade e emagrecimento, e com a demanda dos nossos pacientes,
a gente percebeu que esse nicho de emagrecimento é mais forte. Mas eu lembro, Rafa, que lá no início, quando a gente se formou, a nossa demanda maior era para nutrição esportiva. Não é à toa que você trabalhou no esporte, no basquete feminino, e logo após você migrou para o futebol profissional, e foi ali que você ganhou uma enorme experiência, né, com atletas, e que não é fácil, né, lidar com atleta, porque você montar um planejamento para atleta é algo bem complexo. Eu acho assim, se você faz um planejamento para um atleta, você consegue fazer para qualquer pessoa, não é? E no desenrolar da nutrição, não é? Como o Rafa mesmo falou, a gente tinha um consultório junto e a gente trocava muitas experiências em relação a atendimento, sobre a questão de conduta, e a gente pensa muito igual. Claro que cada um com suas particularidades de atendimentos, mas a gente prega uma ciência ali, uma nutrição baseada em evidências e sem muita frescura e tentando fazer o máximo que o paciente consiga fazer o planejamento. E assim, Rafa, a gente sabe que ao longo desses anos, né, a gente percebe que a obesidade vem crescendo de forma exponencialmente. Da década de 60 para cá, a gente só vê um crescimento drástico, né? A gente sabe que muito ligado à questão do processo de revolução industrial, né? Questão de mudanças de hábitos. Cara, a gente sabe que é difícil emagrecer e se manter no magro, não é? Se manter no peso perdido. E a gente sabe que é uma condição sine qua non a gente emagrecer e estar em déficit calórico. Explica sobre isso, Rafa. A gente sabe que existe o déficit calórico clássico, né? E o déficit calórico ali dinâmico. Porque a gente sabe que quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente tem muitas mudanças hormonais, metabólicas, que dificultam a gente se manter magro. Explica aí, Rafa, essa questão do déficit calórico, né, do emagrecimento. O que de fato é emagrecer? Existe uma diferença entre emagrecer e perder peso? Explica um pouco sobre isso, essa distinção. Emagrecimento, perda de peso. Fala um pouco aí sobre isso. Vamos lá. Tem muitas coisas aí pra gente tratando. Uma curiosidade, né? Puxando, a gente conversando desse nosso background. Quando a gente começou na educação física, a gente pensava assim, emagrecimento, vamos selecionar o melhor exercício para perder peso. Aí a gente, tava na época começou o HIIT, né? O High Intense Interval Training, tá? Aí, porra, vamos botar HIIT pra galera, porque o aeróbio de leve intensidade e longa duração não deu certo, né? Não deu certo ali, é porque a galera não treina HIIT. Aí a gente vai lá, bota a galera para fazer HIIT e viu que também não era a questão do exercício por si só. Aí foi quando a gente, vamos estudar dieta, né? E aí a gente começa, o princípio básico, né? A gente tem um gasto energético, né? O pessoal já deve estar bem familiarizado, você tem o gasto, tem ingestão, se você come a mesma quantidade, tá, de energia, você vai ter a manutenção do peso, né? Se você faz déficit calórico, você perde peso, se você faz superávit calórico, você ganha peso. E aí, não, é muito mais fácil, aí da onde vem aquela teoria dos 80% é dieta e 20% é exercício. Porque é muito mais fácil você conseguir restringir 1.000 calorias do que você gastar 1.000 calorias. Então, quando você manipula a dieta, baixar ali, né, 1.000 vai ser uma manipulação mais fácil, por isso que 80% é dieta, porque é que você, a maior parte do déficit calórico você consegue facilmente via dieta, e os 20% é porque do exercício, para ter um gasto calórico alto, você tem que realmente demandar 2, 3 horas do dia de exercício. E aí, realmente, você ficando em déficit calórico, vai ter perda de peso. Perda de peso é diferente de emagrecer, porque emagrecer tem a ver com ficar magro, né? Então, você pode perder peso perdendo massa muscular, tá? E não ficar com a porcentagem de gordura baixa, de você não reduzir gordura corporal de uma maneira relativa, tá? Então, perder peso, você precisa perder algum componente que é músculo, gordura, e perder, né? Gordura seria só gordura, então emagrecer seria essa questão de perder mais gordura, mantendo massa muscular, tá? Que aí a gente vai puxar aí só finalizando, então a gente pensava que o exercício era o ponto principal, depois não, dieta que é o ponto principal. Aí quando a gente vem para dieta, eu já vou emendando vários assuntos. Aí
passava na cabeça. Então agora a gente tem que descobrir, a gente viu que o melhor exercício não conseguiu ser tão eficiente, então vamos achar a melhor dieta. Aí fica a luta das dietas. Qual é a melhor dieta? Qual é a melhor? Então a gente passou aí 12 anos tentando ver, eita, tal dieta, tal dieta. E eu já vou puxar aqui, a gente volta para a dificuldade de perder, mas é porque isso veio na minha cabeça. E hoje a gente já vê que exercício óbvio que é importante, dieta é óbvio que é importante, mas o comportamento é que é o foco. Você precisa mudar o comportamento daquele indivíduo para conseguir ser sustentável. Então a gente vai depois vir mais para essa questão da parte comportamental, mas porque é difícil, né, perder peso e manter esse peso perdido, continuar magro. Né? Existem algumas mudanças biológicas, fisiológicas, né? Um dos grandes pesquisadores sobre esse tema, o Michael Rosenbaum, tá? Enumerava por quê? Você perde ali 10% do seu peso inicial. Você tinha 90, perdeu ali 9 quilos, está ali com 81. O seu gasto calórico total de 24 horas reduz, certo? O seu gasto calórico do exercício, né? Hoje em dia os smartwatches, você vai marcar lá agora o peso de 90, faz aquela sessão de treino, gasta 300 calorias. Daqui a um tempo que você perdeu os 9 quilos, marca de novo o treino, quando vai ver já está dando 200 calorias, né? Você está com uma massa corporal menor, então você também tem um dispêndio energético menor, certo? Isso na mudança do gasto energético, tá? Fora que, quando você perde mais esses seus estoques de gordura, vai ter um mecanismo compensatório de você aumentar um pouco o seu apetite, aumentar a vontade de desejos de alimentos mais específicos. É como se fosse, né, uma contrarregulação para evitar que essa perda de peso seja muito, né, extensiva, que vai aumentar teu apetite. Você tem um menor controle, a gente vê um menor controle em situações sociais. Podem lembrar daquela situação, você começou a dieta, foi para Cleidson, foi para mim, saiu com planejamento, primeira sexta-feira ou sábado da dieta. Foco total, tá aqui, né, aquela comida que você mais gosta, aquela sobremesa, aquele prato, né, principal, a bebida alcoólica, você, não, estou de dieta, vou começar, tá, foco agora, não vou comer, tá aqui na minha frente, tá? Daqui a pouco você conseguiu perder ali esses 10%, aquela mesma comida que está aqui, você diz, você começa a ter aquela briga interna, será que, acho que agora eu posso? E aí as pessoas também ao redor, tu já perdeu 9, estás ótima, pô, nunca mais tu, né, tomasse essa cerveja comigo, nunca mais comesse uma sobremesa, a sobremesa da vovó, que você não está comendo mais. Então ela tem uma dificuldade maior, tá, nessa parte inibitória que ela teve no início, né? Tem, óbvio, que o fator ali social, ali a pressão, mas também tem essa questão que no cérebro dela esse mecanismo inibitório já está mais difícil de ser executado. Então você tem tudo jogando contra. É o corpo gastando menos, é o corpo pedindo mais comida, tá? Por isso que eu puxei ali para o comportamento. Porque se você tem um hábito de comer aquilo, de fazer exercício, criou aquela rotina, você sustenta. Se você colocar que dieta, exercício, é simplesmente até chegar ao peso que você quer, tá? Você não sustenta. Pronto, essa questão que você comentou agora sobre a pessoa vai emagrecendo, né? A gente vai ficando mais vulnerável ao ambiente, porque são situações ali paralelas, né, de pessoas ao seu redor, incentivando a você sair do planejamento, não é? E ao mesmo tempo que a gente vai emagrecendo, a gente tende a diminuir nossa leptina, que é o hormônio que gera mais saciedade, e consequentemente a grelina tende a aumentar, a gente fica com mais fome. E você comentou também sobre essa diminuição do gasto energético, não é? Seria aí a termogênese adaptativa. Mas será que a termogênese adaptativa é de fato relevante para fazer com que a pessoa não emagreça mais? Boa pergunta, tá? Tem um estudo que é um modelo matemático que é bem interessante, tá? Que tem um famoso estudo lá da década de 40, que é o Minnesota Starvation. Pegavam lá as pessoas que não eram obesas, eram pessoas com peso normal, mas fizeram elas passarem por uma restrição calórica severa. Na época eles queriam ver o efeito, porque tinha guerras, então queria ver o efeito de inanição. Então eles ficavam meio que dentro de uma sala, tudo com controle absoluto. Os caras realmente faziam restrição calórica e eles não eram obesos. Então eles perderam muito peso, tá?
teve diminuição do gasto energético, mas a perda de peso foi bem sustentável. Eles continuaram emagrecendo. Enquanto faziam restrição, continuaram emagrecendo. E aí eles pegaram esse mesmo estrutura de estudo de os sujeitos com peso parecido, a restrição calórica parecida, e botaram, né, em ambientes livres. Né? Você vai fazer sua dieta, não vai ter, a gente não está fornecendo, mas você tem aqui. O alvo calórico é esse, coma isso, isso e isso. Tá? E em ambientes livres, as pessoas começaram perdendo peso e depois começou a estagnar, platô. E aí eles pegaram esses dados do Minnesota, que os caras ficaram confinados, e o outro dado, que as pessoas estavam livres, e viu que se você manter a dieta, você consegue emagrecer, mesmo tendo uma diminuição do gasto energético. Que, na realidade, o efeito platô que as pessoas têm não é porque teve a termogênese adaptativa que o gasto calórico reduziu. Isso atrapalha, mas o principal é que elas deixaram de fazer a dieta. Aí é por vários mecanismos também, porque assim, aquela pessoa que começa fazendo, que é óbvio que no início você perde mais, e depois começa, e isso anima, né? Você vê a primeira semana, já cai 1,5 kg, na segunda semana manteve mais 1,2 kg, fecha um mês com mais de 4 quilos, a animação é imensa. Mas aí na segunda, terceira, quarta e quinto mês, óbvio que não vai manter a mesma redução, tá? E aí vai desanimando. Entendeu? Então, junto os fatores ali que eu falei, biológico, diminuição do gasto, a termogênese adaptativa, a dificuldade do controle inibitório, e você não vai se motivando porque a perda de peso, ela gera uma recompensa. A recompensa diz assim, pô, eu fiz certo, eu tirei 10. Tá? Então, e você não perdendo mais, você perde esse fator de recompensa, tá? Essa motivação, e aí começa a sair mais da dieta, diminuir a adesão, e aí o efeito platô. Aí não vamos botar na conta da termogênese adaptativa. Perfeito. Então, se a pessoa diminuir ali o poder de cognição, né, comendo mais um pouco, porque quer não, você quando vem no processo de emagrecimento, naturalmente, você começa a aumentar o apetite. A gente tem estudos lá de Kevin Hall que mostra que a cada quilo perdido, a gente tende a diminuir nosso gasto energético em 25 calorias e aumentar nossa fome em 100 calorias. Diante desse cenário, né, você, com a dieta hipocalórica, o indivíduo já emagreceu ali 10% do peso corporal e vem saindo mais na rotina, para esse paciente que ele ainda está no processo de emagrecimento, mas que ele está mais vulnerável a comer mais, numa situação como essa, o que a gente poderia fazer para o indivíduo se manter ainda em déficit calórico, mas com menos fome? Perfeito, Cleidson. Aí é óbvio que você vai pensar o seguinte, quais alimentos podem gerar mais saciedade num menor valor calórico? Tá? E aí entra na questão de você conseguir mais os vegetais, tá? Você vai ter ali uma média de cada 100 gramas de vegetais tem 25 quilocalorias, e uma média de carboidratos como arroz, macarrão, certo? Pão, você vai ter ali uma média, tá, de 120 calorias por porção ali, de 100 gramas, tá? O pão precisa ser 50 gramas para ter mais ou menos essas 100 calorias, mas enfim. Então você, quando consegue comer mais vegetais, tá, você vai conseguir obter fibras, micronutrientes com menor valor calórico. Tá? E quanto às proteínas, se você opta por proteínas mais magras, por exemplo, frango, peixe, você vai ter ali por volta de 100 gramas, 120, 150 calorias. Se você optar por carnes mais gordas, salmão, você vai ter ali em 100 gramas 250, 300 quilocalorias. Então, se você consegue fazer um jogo de alimentos que sejam, tá, de baixa densidade energética, tá, você vai conseguir mais volume. Então, óbvio que você, depois que está emagrecendo, você, pô, não aguento mais comer salada, comer mais proteína. Então, é uma manipulação que, assim, no mundo perfeito, seria isso. Você colocar mais vegetais, fibras, tá? Escolher dos carboidratos os que são, por incrível que pareça, a batata inglesa era a vilã há 10, 20, 30 anos atrás. Hoje, ela, para essa questão volumétrica, a batata inglesa tem umas 50 calorias por 100 gramas, então é menos que arroz, que é 120 por 100 gramas. Então, esses alimentos você consegue dar um volume maior em baixa caloria. Em compensação, eles não são tão palatáveis, né? Porque você está usando coisas que, obviamente, não vão ter uma densidade maior de gordura, que
melhor o prazer do alimento. Então, é uma conta que você tem que ir com o paciente e ver, ó, qual refeição você consegue comer mais isso, numa outra dá para você colocar um pouco mais palatável. Então, você vai tentando ver cada paciente, você faz uma conta diferente, um arranjo diferente para melhorar a adesão. Rafa, tu falou do pão, falou do arroz, batata inglesa. E, cara, quando a gente fala de emagrecimento, existem muitos mitos, né, em relação aos alimentos, os carboidratos, né? A gente vai ver até os pesquisadores lá que são bem ferrenhos com dieta low carb, né? Que é o grupo lá do Jeff Volek, de Fine, eles falam que, ó, para uma dieta ser low carb, você tem que ter ali um consumo de 50 a 150 gramas de carboidrato. Se é uma very low carb ou cetogênica, abaixo de 50 gramas de carboidrato. Ou seja, é muito comum, se a gente coloca uma dieta hipocalórica ali no público feminino, paralelamente ela vai estar low carb, não é? Geralmente no homem não. O homem, mesmo com a dieta com uma restrição calórica ali, vai ter ali em torno de 150 a 180 gramas de carboidrato para gerar aquele déficit calórico necessário para emagrecer. E de onde começou isso, cara? A gente sabe que tem aqueles modelos lá de Atkins, né? Do processo lá de emagrecimento, da década ali de 80, 90. Mas por que as pessoas ainda insistem em falar, não é, que a low carb é a melhor intervenção, que o jejum intermitente é a solução, agora é a cetogênica? A gente vê que cada ano, né, surge uma nova tendência e a obesidade não para, né? A gente vê que cada ano surge um novo método, uma nova moda. E, velho, a gente está com dados agora, dados Vigitel, mais do que 60% da população com sobrepeso. E aí, cara, por que, de fato, essas dietas não se sustentam? A gente já comentou no início, né, que a adesão, a mudança do comportamento é a chave. Mas por que a low carb e o jejum? Eu entendo assim, porque ele ainda é tão propagado e as pessoas que fazem viram, né, seguidores ferrenhos, né? Entendeu? Tem uma comunidade forte. É realmente porque as low carbs, né, e a cetogênica é um tipo de low carb, mas uma mais restritiva ainda em carboidrato, elas funcionam rapidamente, entendeu? Porque quando você perde, só para ter uma ideia aqui, vamos ser técnico, o corpo humano tem por volta de 600 gramas de carboidrato dentro do corpo. Cada grama de carboidrato, ele puxa 3 gramas de água. Então, se você vai diminuir bastante seu carboidrato na dieta, o corpo vai usando o que tem de estoque, vai usando, então seus estoques de carboidrato vão diminuindo, e automaticamente a água também. Então faz uma conta bruta aí, 500 gramas de carboidrato vezes 3. 1,5 kg só de água vai embora. Entendeu? Então a pessoa fez dieta hipocalórica, já vai perder gordura. Fez ainda a restrição de carboidrato, vai perder esse 1,5 kg de água. Então a pessoa ali no início, a perda de peso, que a maioria das pessoas acabam usando uma balança, que a gente depois pode entrar num tópico de balança, se vale a pena se pesar com frequência ou não. Mas a pessoa que vai se pesar na balança vai ver, caramba, que queda eu tive quando fiz a low carb. Foi a dieta que eu mais perdi ali em 15 dias, eu perdi 3,5. Então a pessoa coloca ali, vê um resultado expressivo e diz, não, isso funciona. Quando eu faço a dieta com carboidrato, eu não perco 3,5, eu perco só 1,5. Entende? Então eu acho que eu entendo a cabeça da pessoa que quando vê que algo funciona muito bem, diz, eita, eu quero que os outros também façam isso. Eu descobri que isso funciona para mim e vai funcionar para você. E quanto ao jejum, é porque é uma estratégia fácil de fazer. Aquela pessoa que come mal no café, almoço e jantar, vamos dizer que elas comem 500, vamos pensar lá, café da manhã dela é um pão com manteiga, com ovo, com queijo, um copo de suco, enfim, aquele café da manhã muito simples, mas que come 600 calorias ali naquela refeição, tá? Se ela tirar o café da manhã, 600 a menos. Se ela estava comendo igual o gasto e não perdia peso, tirou 600, pronto, ficou em déficit calórico, perdeu peso. Então, na cabeça dela, eu não mudei meu almoço, eu continuo comendo, talvez não coisas ideais de dieta, não pesando, nada, não mudei minha janta, tá? Não mudei meu final de semana,
mas só ter tirado o café da manhã ficou em déficit calórico de 600 e aí ela perdeu peso. Então ela também disse, foi muito bom o jejum para mim. E quando você vai perdendo peso, é aquilo que eu falei do sistema de recompensa. Você, isso vai dando certo. Aí a pessoa que começa no jejum, vamos dizer que ela só está treinando 2 vezes na semana. Aí diz, opa, vou treinar mais. Tá? E aí começa a perder mais peso. Então fica ali um círculo virtuoso de começar a melhorar mais comportamentos, melhorar mais a dieta. Mas na cabeça dela, assim, foi o jejum que definiu minha vida. Tá? Sendo que a gente já viu vários estudos. Traz aí o Kevin Hall que você trouxe, que comparou, tá, dieta low carb com dieta low fat e a mesma caloria, você viu que a perda de peso foi semelhante. Tá? A gente vê que ficar numa janela de jejum ali, tá, estudos recentes, bem controlados, você fazer jejum intermitente, déficit calórico, fazer uma dieta de déficit calórico, mas comendo nos horários padrões, normais, você vai ter a mesma perda de peso. Então isso vai muito da estratégia que você vai montar. Essa pessoa gosta de fazer jejum porque de manhã é mais corrido, ela tem pouco tempo. Aí você diz, não, então vamos manter o jejum, tá? E depois vamos melhorar o almoço e o jantar, que eu acho que você pode melhorar um pouquinho a ingestão de proteína, não tá fazendo lanche da tarde, tá? A pessoa tem um hábito já de fazer low carb, então você não vai ainda colocar muito carbo, você vai conhecendo mais esse paciente, para tendo mais segurança, tá? Mas você começa com a estratégia low carb, então assim, vai muito disso, de você direcionar de acordo com o perfil. Então não existe a melhor dieta, tá? Existe a dieta que aquele paciente consegue fazer. Que é a adesão. Exato. Né? Até porque a gente tem até esses estudos, né, comparando low carb, low fat mediterrânea ao longo de 2 anos e que no final não teve tanta diferença. A gente vê que nos 6 primeiros meses, como você falou, uma dieta low carb, os indivíduos perderam mais pesos, mas quando você vai ao longo ali de 2 anos, você vê que não tem tanta perda significativa. Você vê ali, mediterrânea, com a dieta mais tranquila de ser executada, uma perda média ali de peso corporal igual a low carb. Mas, já que você comentou, Rafa, a gente vê que no nosso consultório, cara, a gente tem que escutar o paciente de acordo com a demanda da rotina dele, né? Porque é muito comum, principalmente em rede social, você vê os indivíduos, os médicos, nutricionistas falar que comer a cada 3 horas não emagrece mais. A gente sabe que comer a cada 3 horas não vai acelerar o metabolismo. Mas existe diferença no processo de emagrecimento, o indivíduo comendo 3 refeições e 6? Eu já vou te falar o seguinte, eu tenho indivíduos, pacientes que acordam de manhã cedo e que conseguem sustentar até o horário ali do almoço sem comer nada. Já tem outras pessoas que, não, eu tenho que ter o meu café da manhã, eu tenho que ter o meu lanche da manhã, eu tenho que comer a cada 6 horas. E a gente vai adequar dentro ali da rotina do indivíduo, de acordo com o que é confortável para ele, aquela ingestão calórica. Mas a nível científico, Rafa, existe realmente diferença a cada 3 horas e 6 horas nesse processo de emagrecimento? Ou no final não tem diferença? Resumindo logo, não, mas é bem engraçado. A nutrição, acho que em todas as áreas de saúde, como a gente está em constante evolução, como muda, né, e a pessoa que está vendo isso, mas, Rafael, acho que há 15 anos atrás você falou diferente, né? A gente acreditava muito que espaçar as refeições, 6 refeições, Perdia massa muscular. era bom para o músculo, você gera mais saciedade, você tem um melhor controle de apetite, tá? Porque naquela época tinha alguns estudos pequenos que davam aí uma ideia que parece que realmente funcionava. Sendo que quando você hoje a gente consegue ter estudos muito bem conduzidos que quando você fica em ambiente confinado, que você fornece alimentação, tudinho direitinho, aí você vê realmente se a estratégia ali funciona, simplesmente não pela adesão, mas simplesmente se faz diferença ou não. Vai aumentar o efeito térmico do alimento, que a pessoa vai gastar mais calorias na digestão entre cada 3 horas ela comendo. E a gente vê que não tem diferença, fazer 3, 6 refeições. E é justamente como você citou, tem paciente que tem o hábito beliscatório, né? Então quer beliscar um lanchinho da manhã, quer beliscar um lanchinho da noite, quer depois que janta uma besteirinha, né? E tem gente que não tem nem tempo. Então, assim, Cleison, nem bote lanche para mim, porque eu não tenho nem tempo de fazer. Eu tô numa cirurgia, eu tô atendendo ali cliente no banco, eu tô, né, num trabalho que é inviável, tá? Eu tô numa reunião, entendeu? Agora, pro emagrecimento não vai ter diferença nenhuma, tá?
Mas aí o tema é esse, então, para perda de peso, fazer 3, 6, 2, 8 refeições, tá? Não vai ter diferença significativa. É porque Rafael falou sobre emagrecimento, porque se fosse para hipertrofia, fica muito difícil a gente comer uma quantidade de calorias em 3 refeições, porque teria que ser um volume absurdo e você não teria a capacidade de comer aquela quantidade. Por isso que ele falou, o assunto é emagrecimento. Ele já sabe logo. Ele falou, e o papo é emagrecimento. E outra oportunidade a gente pode falar sobre hipertrofia. O cara é muito ocupado, né? O cara é pai de família, um corre-corre danado, a esposa também. Rafa, a gente observa no consultório que o filme é o mesmo, só muda realmente os personagens, né? E você falou aí sobre perfil beliscador. Cara, fica muito complicado a gente, como nutricionista, identificar, em muitos casos, que o indivíduo ali está com uma ansiedade maior pelo alimento, que foge ali do padrão da alimentação, não é? A gente, como é que você conduz lá na tua prática clínica de, esse teu padrão de beliscar não é uma fome ali fisiológica, não é? Você está comendo aí, fatores externos aí estão fazendo com que você belisque mais. Como é que você aborda lá para o paciente de comentar com ele, seria interessante procurar um médico? Como é que você tem esse jogo de cintura? Porque para o paciente fica até complicado. Fui para Rafael em busca de emagrecimento, atrás de uma dieta, o cara falou lá que eu preciso ir no médico. E aí, como é que você conduz esse processo? Uma coisa que, coincidentemente, a gente mudou juntos é a frequência, tá, do paciente no consultório. É muito importante. Tá? Ele está praticamente, aquele tratamento de obesidade é praticamente mensal, com encontros com a gente. Isso. Tá? E porque você só vai identificar esse padrão quando fez a consulta, montou o planejamento. Não preciso lanchar. Tá, vamos fazer as 3 grandes refeições aqui sem lanche. Um mês depois, perdeu só era para perder 3, perdeu 1 quilo, o que é que aconteceu? Aí faz aquele feedback. Tá, tô beliscando muito aqui, 5 horas da tarde, tá? Tô beliscando, aí eu chego na janta, tá? E já fico com aquela sensação que não tô fazendo a coisa direito, aí eu termino de jantar, ainda como uma besteira. Então você já identificou ali uma dificuldade, tá? Vamos corrigir aqui. Tá? Vamos realocar as calorias aqui, vamos botar um lanche da tarde, vamos fazer algo programado, tá? Para você chegar na janta mais controlado. Mês que vem voltar de novo lá, ou esse feedback também às vezes acontece até pelo WhatsApp, né? Hoje é uma ferramenta muito fácil, não precisa esperar um mês para dizer que não está conseguindo seguir. Pode mandando mensagem, a gente vai, então não deu certo não, vamos pensar um outro lanche. Essa escolha que tu faz também não é uma escolha muito saciante. Escolhe mais isso aqui que sacia mais, tá? Então você vai tendo esse tato com vários encontros. E aí você vai identificando, a gente já está aqui 3 meses de acompanhamento, você não está perdendo peso direito, né? A gente muda uma estratégia, tá? Para funcionar, e aí você também não consegue seguir essa, a gente faz uma outra tentativa, e aí tem uma questão aí de manejo de ansiedade, e aí ansiedade, o nutricionista não é para tratar a ansiedade, entendeu? Então, com ele também observando que existe um limite até onde o nutricionista vai, que fez várias tentativas pela via nutricional e não conseguiu, fica até mais fácil de você convencer que precisa procurar, enfim, um psiquiatra, que precisa tratar isso. E, obviamente, na consulta não é só falar de dieta, a gente vai falando de tudo, a gente conversa, né, do dia a dia, dos filhos, né, da parte profissional do trabalho, e você vai também identificando, cara, esse cara tem uma vida muito estressante. É muita coisa que esse cara tem que dar conta, e uma hora a comida que é o refúgio dele, é onde ele vai ter a recompensa, chegar no final do dia e dizer, pronto, o dia terminou, eu mereço, né, tomar aqui minha Coca-Cola, eu mereço, né, meu docinho, eu preciso ser recompensado por esse dia, e aí você começa a identificar esse padrão e você vai e faz um encaminhamento. E aí fica mais fácil, quando ele vê que, né, tudo foi construído, não foi no primeiro encontro que eu vi, não, você tem isso, você não tem, como na primeira consulta, inclusive fazer diagnóstico, que nem é função da gente, né? Então você precisa de tempo. E até porque é bem complexo você, no primeiro atendimento, resolver a vida do paciente, porque o paciente chega lá, eu quero emagrecer, te vira aí.
te vira aí, me dá as ferramentas aí para eu mudar. Um cara que está com um padrão ali de comportamento de 20 anos de obesidade, né, e não consegue reverter. É um cara que perde peso, reganha. É aquele indivíduo ali que faz uso ali de um medicamento, mas não dá continuidade e reganha o peso. E é algo construído, é algo que você vai conquistando a confiança ali do paciente. Claro, quando é uma situação de um paciente que na primeira consulta já mostra vulnerabilidade, já está ali no processo ali que você percebe de já numa depressão, porque ele chora na consulta. Então, dá para a gente identificar numa primeira consulta que aquele indivíduo precisa de ajuda médica. Mas nem todos os pacientes se doam ali de abrir ali o coração de falar, ó, cara, eu preciso de ajuda, não consigo. E a gente vai, é como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai organizando as ideias, né, para entender um pouco sobre esse paciente. E as histórias se repetem, né, Rafa? Eu estou lembrando agora de uma paciente que ela está num processo de emagrecimento comigo há 3 anos. No primeiro ano de acompanhamento ali, consulta, volta, ela teve uma perda ali de 10% do peso corporal e sumiu. Sumiu porque começou a ganhar peso, existe aquela questão da vergonha, cara, eu não vou voltar para Cleiton porque eu ganhei peso. E quando volta, praticamente a pessoa já voltou a estaca zero. E você começa a identificar esses fatores. Essa paciente, eu falei, olha, eu vou colocar uma dieta aqui mais radical, porque nessa dieta radical você pode ter uma perda de peso mais rápida, e essa perda de peso mais rápida pode gerar motivação, e que em algumas situações funciona. Mas tem outros casos que não. A essa paciente eu fiz uma dieta radical, ela não conseguiu fazer a dieta. Eu disse, ó, tua questão agora, você precisa identificar esses fatores que atrapalham você na alimentação. Indiquei uma psicóloga. Ela bem relutante, sabe? Com preconceito. Depois de 6 meses, ela foi para o psicólogo. Ela até comentou no meu Instagram sobre isso, sobre quanto ela era relutante, mas porque ela mora num condomínio, pais, tios, todos obesos, ela emagrecendo, as pessoas, você já está magra, tem que parar de emagrecer. E ela ali não se via magra, mas as pessoas ao seu redor enxergavam isso nela, então a própria família estava sabotando a dieta dela. Enfim, começou lá com a psicóloga, perdeu os 10% do peso corporal, fez uma cirurgia, perdeu mais 5 e depois reganhou praticamente uns 7 quilos. E para conduzir essa consulta, ó, você já faz treino, você já faz dieta, você já está na psicóloga, é o momento de você ir para a médica. E quando a gente vai indicar o médico, eu particularmente, eu não indico a especialização. Eu indico um médico que vai entender a dor daquele paciente e vai fazer o melhor procedimento. Aí foi na médica, a médica identificou alguns fatores emocionais, prescreveu o medicamento, ela foi relutante. Então, isso, pessoal, 3 anos. Para você ver o quanto é complexo você lidar com a mente humana nesse processo de emagrecimento. Mas já que o assunto é medicamento, Rafa, a gente vê que nos últimos anos vem surgindo aí vários medicamentos para emagrecimento, não é? E, de fato, tem agora a tirzepatida, o Mounjaro, tem a semaglutida com o Ozempic, o Wegovy e o Rybelsus. De fato, é um medicamento aí que, na minha ótica, é revolucionário, mas também não vai fazer milagre. E qual é o proceder, Rafa, de você colocar uma dieta hipocalórica, sabendo que aquele indivíduo vai comer menos com medicamento, sabendo que ele pode perder massa magra? Na verdade, vem surgindo alguns estudos falando que a pessoa usando a semaglutida pode perder massa magra, mas eu percebo que essa perda de massa magra, na minha prática, é mais porque o indivíduo não tem o auxílio da dieta, mas na situação de um indivíduo ali que treina, faz uso de semaglutida, como é que você conduz ali o plano alimentar para gerar um déficit calórico necessário para ela não perder massa muscular? Perfeito. Os análogos de GLP-1 e aí o GIP também, quando é o Mounjaro,
para o nutricionista, é muito interessante porque ele consegue seguir o déficit calórico até mais do que a gente planejava, né? Se você tem, sem uma medicação dessa, você bota para uma mulher 1.000 calorias, você fala, não consigo. A pessoa está usando um Monjauro, você bota 1.000, diz, Rafael, é muita comida, tá? Não aguento. E aí, assim, do ponto de vista do planejamento, você conseguir bater um pouquinho mais a cota de proteína é interessante, tá? E aí, às vezes, não consegue com proteína sólida, você tem uma dificuldade porque, teoricamente, vamos pensar, uma mulher, tipicamente a gente pede para comer ali 15 a 20 gramas de proteína numa grande refeição. E ela não consegue comer 2 ovos, ela não consegue comer 80 gramas de frango, entendeu? Então, um suplemento proteico, você consegue, numa dose, misturar em água, tá? E em pouco volume, com pouco volume de água também, ficar uma consistência, até mais de um creme, você consegue pouco volume bater uma proteína, então é interessante, eu acho, tá? Esse é o maior desafio que eu estou com os pacientes que estão usando desse tipo de medicação, é bater essa cota proteica, e eu estou conseguindo com esse manejo de suplementação proteica, tá? Ou proteína vegana, ou whey protein, e eu reforço demais, porque óbvio que proteína é interessante, né? Phillips até falou alguns dias desse aí, mas o estímulo do treino de força é até mais do que a questão proteica. Então, às vezes, o pessoal faz o uso da medicação, mas aí treina, né? Ou treina sozinho, ou treina fofo, ou gosta mais do aeróbio, né? Mas tem que fazer pelo menos 2 sessões de musculações bem feitas, tá? Melhorar essa ingestão proteica para realmente você conseguir fazer um déficit calórico severo, que você consegue, vai perder muito peso, tá? Sem comprometer massa magra, porque o efeito da perda da massa muscular vai ser pior ainda para aquela questão metabólica que a gente falou lá do início, tá? E aí a gente já linka com e depois que terminar o tratamento. Como é que fica? Rafa, sobre essa questão da perda de peso, você coloca ali um déficit calórico para o indivíduo perder 10 quilos, não é? A gente tem dados na literatura, até o próprio Phillips fala que no total de peso perdido é interessante você perder no máximo 25% ali do peso corporal de massa muscular. E numa situação de você perder mais do que isso, é interessante você ter o aumento calórico ou o aumento ali da proteína. Numa situação como essa, quando você pega um indivíduo ali que perdeu peso corporal com Monjaro, mas perdeu massa muscular, mas está com dificuldade de comer, mas já perdeu uma quantidade de peso interessante, né? E está usando uma dose medicamentosa alta. Numa situação como essa, o que é que você orienta para o paciente? Porque ao mesmo tempo que ele já perdeu peso, ele não está conseguindo comer a quantidade mínima e está perdendo massa muscular. Numa situação como essa, qual a conduta que tu realiza na tua prática lá do consultório? Eu acho que tanto eu como você, a gente tem uma conexão muito boa com os médicos que fazem a prescrição. Obviamente, quando não faz, a gente diz, ó, vá procurar, tu tá usando de maneira doida aí esse remédio, comprasse aí no importador não sei da onde. Mas quando tem um acompanhamento médico, a gente tem essa liberdade de conversar com o médico, dar um feedback, ó, as 3 últimas avaliações de Dona Maria, ela tá perdendo toda vez 2 quilos, mas é 50% de músculo, 50% de gordura. Entendeu? Para ver esse manejo da dose, se diminuir um pouquinho a dose, vai conseguir ter um pouquinho mais de apetite para bater essa proteína, entende? Então a gente consegue fazer esse manejo. Também quando o tratamento multidisciplinar, o personal trainer só, como é que tá o treino, Dona Maria? Rafaela, tá faltando. Disse, não pode também. Ela treina a perna, mas não faz com intensidade. É justamente quando ela tá perdendo massa magra. Então você também fala com um profissional para ver esse manejo, o médico, o profissional de educação física, para a gente tentar, em comum acordo, achar uma solução para evitar essa perda de massa magra acima desses 25% que você está comentando. Ou seja, tem pessoas que estão fazendo uso aí do medicamento sem orientação, né? Tem aquela perda de peso drástica. É o que eu sempre falo, eu acredito que a gente vai ter uma população ali, quando chegar aos 60 anos, com uma massa muscular muito baixa, com o uso dos medicamentos sem o treino, com o estímulo adequado, com o consumo mínimo de proteína. Porque quando você tem realmente o acompanhamento médico, não é? Que tem a dose ali do treino bem ajustado, com a quantidade mínima de caloria, e que o indivíduo vai emagrecendo, vai diminuindo a dose do medicamento, e ao mesmo tempo você vai aumentando
a oferta calórica é o perfeito. Né? Sendo que, na prática, a massa esmagadora que procura fazer o uso do medicamento é por conta própria. Tem pessoas dividindo a mesma agulha do Ozempic, é uma loucura, Mas eu acredito que, mesmo com a receituário lá do médico, não vai mudar, até porque a gente sabe que é uma indústria aí que está faturando muita grana com essa questão do emagrecimento e, na minha opinião, não vai mudar. Por mais que a gente fale sobre análogo de GLP-1, medicamento para emagrecer, suplemento, treino, dieta, eu sempre penso que a obesidade não vai ter fim devido ao ambiente. E o ambiente é um ambiente que a gente sabe que é um ambiente obesogênico, que é um ambiente ali com muitos estímulos, né? E que dificilmente a gente vai emagrecer. Por sinal, tem até uma pesquisadora que fez um estudo lá nos Estados Unidos mostrando, o nome dela é Cassandra, não estou lembrando o sobrenome dela, que ela fez uma pesquisa mostrando que nos Estados Unidos as pessoas estão desejando cada vez mais não emagrecer. As pessoas estão desistindo. E ela faz até um comentário nesse estudo que o ambiente é tão obesogênico, ao seu redor você vê tantas pessoas com obesidade que para você ser obeso é o comum. Né? E aqui no Brasil, estima-se que em 2050, 50% da população vai estar com obesidade. E eu acho difícil, Rafael, Cleidson, a gente fazer milagre nesse processo, não é? Mas sempre vai ter aquele indivíduo ali que vai querer a mudança. Mas, Rafa, diante desse cenário de dificuldades de emagrecer, não é? Na tua ótica como profissional da área de saúde, nutricionista, que o indivíduo ali chega com obesidade, a gente sabe que dificilmente o indivíduo com obesidade vai chegar ao peso normal, dificilmente. Mas, nesse caso, qual a tua orientação para esse indivíduo alinhar as expectativas? Porque, geralmente, quando o obeso procura você, eu quero atingir aquele peso que eu tinha na adolescência. Então, a gente tem que alinhar essa expectativa. O que é que você tenta orientar para esse tipo de paciente? Essa é uma dificuldade, porque todo mundo quer perder rápido. Eu acho que a estratégia de peso rápida, para a maioria das pessoas, funciona. A maioria das pessoas são imediatistas, a gente quer rápido. Então, Cleidson, é difícil fazer o manejo perfeito, porque na primeira consulta, você está identificando ali o perfil do paciente. A maioria realmente gosta do imediatismo, gosta de perder peso rápido. Então, eu acho interessante fazer uma dieta um pouquinho mais restrita, até porque você não conhece o perfil dele, se ele vai sair um pouquinho mais da dieta, se ele faz tudo metodicamente, se final de semana comer bem controlado. Então eu jogo o sarrafo mais para baixo, tá? Mas eu sempre gosto de metas pequenas. Não vai voltar daqui a 30 dias? Vamos botar uma meta aqui de 30, tá? Então eu gosto dessas metas pequenas. O cara chega lá com 100 quilos, eu disse, primeira meta da gente sair dos 3 dígitos e vir para os 90 abaixo, tá? Eu quero vir para os 70, calma, tá? Vamos uma de cada vez. Você vai chegando. Eu acho que fica mais fácil quando as metas são curtas. É que nem, enfim, eu gosto de fazer essa analogia. Tu vai começar a correr, tu quer agora correr logo 42 km? Não. Vai logo correr 5 km, depois vai fazer uma corrida de 10, vai meia maratona, depois uma maratona. É a mesma coisa. Então eu gosto de botar essas metas mais curtas, tá? E eu gosto, aperto a primeira dieta para ver como é que é o feedback. Se não deu certo, esse cara dá para comer um pouquinho mais, ou vai ter naquele perfil que precisa ter um acompanhamento ainda multidisciplinar, precisa ir para algum médico e tal, para identificando o perfil, tá? Mas cada paciente é um jogo diferente, é um game diferente, mas eu gosto dessas metas realistas, tá? E de curto prazo. É interessante, Rafa, comentar sobre isso, porque quando a gente entra na nutrição, pessoal, a gente quer alinhar tudo da teoria na prática. Todas as diretrizes, todas as recomendações. Mas quando a gente vai na prática clínica, a gente vê que nada que a gente estuda, velho, dá para aplicar, né? Principalmente nas necessidades de gasto energético. A gente tem ali,
A gente pode ter o uso da calorimetria direta como parâmetro, a gente pode ter aqueles cálculos ali que estimam as calorias ali baseado no peso, autoridade e nível de atividade física. Tudo lindo, maravilhoso, né? Não, esse paciente aqui vai ter que comer 2.000 calorias, porque é 1.000 calorias de déficit. Ele com 1.000 calorias de déficit ao mês vai ser 30.000, ele vai perder 4 quilos na balança. Tudo lindo, maravilhoso, escrito, dieta perfeita. Quando a gente vai para a prática, o indivíduo perde 1 quilo, 2 quilos. Por quê? A gente começa a identificar que existe um padrão ali do comer semanal, que diante de um cenário ali de rotina é mais fácil a pessoa cumprir, mas quando chega no final de semana, extrapola. E é muito curioso isso, Rafa, porque quando eu coloco uma dieta mais hipocalórica, eu sei que o paciente vai sair no final de semana, mas a cota semanal vai ser mais. Mas, Cleiton, só passou isso? Absurdo! Mas, na verdade, quando você coloca uma dieta mais hipocalórica, é baseado que a pessoa vai extrapolar. E que essa extrapolação vai gerar aquele déficit, mas vai fazer com que ele tenha aquele emagrecimento. Quando você pega realmente aquele indivíduo que é a disciplina espartana, né? Que realmente faz como manda o figurino, é aquele indivíduo que sai do padrão da normalidade, né? Que é o desvio padrão. Você bota uma meta ali, ó, eu quero que você tenha uma perda de peso de 5 a 6 quilos de gordura em 2 meses. O cara consegue em 1 mês. Mas não é o padrão comum, né? O padrão comum é o final de semana, eventos sociais, a pessoa sair um pouco mais, né? Mas, Rafa, diante disso, desses fatores aí de finais de semana, como é que geralmente você conduz lá essa questão da restrição calórica? Porque é toda uma negociação, né, com o paciente. Como é que você conduz ali uma estratégia, ó, de segunda a sexta você vai comer tanto e no final de semana eu libero... Porque tem nutricionista que fala, ó, você tem direito a 2 refeições livres. Não, você tem... Como é que... Claro que cada caso é um caso, né? Cada paciente tem sua história, mas de uma forma geral, como é que tu conduz essa negociação lá com o paciente? Esse negócio de refeição, tem gente que gosta do nome, tem gente que não gosta. Eu uso porque, enfim, tá convencionado ali, tá? E aí você identificando o perfil do paciente, porque tem gente que tem uma vida social muito ativa. Tem gente que tem evento já na quinta-feira, eu saio com minha esposa, é o dia da saída sem os filhos. Aí na sexta já junto os amigos. No sábado vai para casa de campo, né? E no domingo tem aquela pizza da família. Então a pessoa quando chega com 5, 6 momentos sociais, Cleiton, aí não dá para sair do 8 para o 80, a não ser que você já é um paciente. Você conhece esse cara quando é ali do tudo ou nada. Quando ele começa 100%. Mas quando você não conhece ele a primeira vez, você só, um cara que está saindo 6 vezes, vamos negociar. Então é uma negociação. Então tem vezes que eu digo, ó, você vai ter 3 situações de saída, vai ter 2 situações de saída, tá? E eu tento aí, óbvio que em uma consulta, por isso que a gente fala aquele acompanhamento mensal, tá? A mudança de comportamento, porque você vai dando, né, informações, criando estratégias para ele saber conduzir em situações sociais, tá? O que é que ele pode fazer para, em vez de comer do jeito que ele consumia, aquele exagero que ele fazia, ele conseguir, tá, minimizar um dano, entendeu? Então essa negociação é que nem a dieta, é um capítulo à parte. No final da consulta, vamos lá, 15, 20 minutos, me fala aí como é a tua vida, o que é que tu gosta. Tu consegue só 3 doses de destilado, mas aí tu consegue botar isso aqui no destilado, consegue intervalar, consegue não ter entrada, consegue comer antes para chegar com menos fome, não precisa disso, quer fazer jejum nesse dia para ter uma margem calórica maior. Então isso é tudo calculado. E aí, realmente, a semana, um cara que sai muito no final de semana, a gente tem que puxar um pouquinho. Até falo pro personal, ó, botei uma dieta de 1.000, só 1.000. É porque o cara vai comer aí no final de semana, essa média vai para 1.500. Então, pelo menos a gente chega lá, né? No déficit calórico que a gente pretendia. Então, essa é a negociação, cada um. Porque por isso tem que ser individualizado. Não dá para pegar... Por isso que você vê, não dá para pegar um plano, uma dieta do ChatGPT, tá? Se você pegar a dieta do ChatGPT, não vai ficar muito diferente do que a gente escreve, não. Você só faça uma dieta para mim de 1.000 déficit de caloria, de déficit de 1.000 calorias. Mas é a parte do convencimento, da conexão com o paciente, de você ter o compromisso, né? De se pesar, de você ter estabelecido metas, entendeu? Então, enfim, é mais essa parte individual, para cada um é uma estratégia. Entendi. Então quer dizer que
é bem complexo, né, o ambiente. Eu sempre falo lá no consultório que o ambiente ele não vai ser mudado, né? O que deve ser mudado é o nosso comportamento, e o nosso comportamento ele é manipulado de acordo com nossas emoções, né? A gente tem uma questão comportamental e uma ligação à comida muito afetiva, né? E para se desvincular disso não é algo tão simples. Você vai ter aquele indivíduo que vai ter soluções imediatas para retiradas totais desses alimentos, né? Mas outros não. E diante disso, Rafa, já está chegando ao fim, mas já que a gente sabe que emagrecimento é déficit calórico, né? E por que realmente existem ainda muitos mitos em relação a determinados alimentos, né? Porque pão inflama, porque leite atrapalha no processo de emagrecimento. Recentemente eu vi até um nutricionista falando que leite envelhece. Cara, é cada absurdo que a gente vê, não é? E tenta falar sobre isso, Rafa. A gente sabe que a nutrição a gente tem que colocar mais nutrientes, né? A alimentação tem que ser mais qualitativa, mas tem que ter as quantidades, né? Mas diante desse cenário aí, como é que a gente pode estabelecer ali uma alimentação? Eu no consultório sou o seguinte, pessoal. Estou com o indivíduo ali com obesidade, o cara tem um padrão comportamental totalmente fora do norte. Cara, de verdade, eu não estou preocupado hoje com qualidade da dieta, não. Eu estou preocupado em mudar o hábito daquela pessoa, o comportamento. Então, Cleiton, você pode comer o pão todo dia de manhã? Pode. Mas eu quero que você melhore seu almoço, eu quero que você melhore seu jantar. Então, de onde surge isso, né? Desses alimentos, né? Proibidos, né? Existe realmente um alimento proibido que vai atrapalhar aí no emagrecimento? Existe algum alimento que favorece a mais o emagrecimento, né? Em relação àquela questão do gasto energético, né? Do metabolismo de repouso, do efeito térmico do alimento. A gente sabe que a proteína tem um efeito térmico maior, mas no final, é isso aí que vai determinar ali o emagrecimento? Pois é. Eu acho que se você fizesse uma pergunta assim, clássica para as pessoas leigas, só me cita aí 3 alimentos que engorda, que se botar na dieta não vai emagrecer. Com certeza ela vai dizer açúcar e pão. Tá? Desses 3 aí, e o terceiro vai variar. Tá? Aí a gente tem 2 estudos, eu sempre cito lá no Instagram, na minha aula de pós, bem conduzidos, que faziam uma dieta rica em açúcar, os pesquisadores americanos lá da Universidade de Duke, uma dieta baixa em açúcar, mas era o mesmo déficit calórico. Tá? O pessoal emagreceu igualzinho. Tá? E mesmo estudo ali com pão e também tem com chocolate. Tá? Você bota chocolate na dieta, mas é déficit calórico, no outro não tem chocolate, mas é déficit calórico. O pão a mesma coisa, uma dieta com pão, déficit calórico, outra dieta sem pão, déficit calórico. Perdem pesos de maneira equivalente. E geralmente esse grupo que tem um alimento aí confortante, né, esse alimento palatável, relata uma boa adesão. Eu pude comer meu alimento gostoso, tá? Então não me senti tão privado. Então normalmente funciona essa estratégia flexível para alguns perfis. Outros é aquela coisa da individualidade, né? Tem outros que assim, não bota isso para mim não, Clis. Me bota o melhor, eu quero isso aqui, eu quero mais, enfim. Mas funciona. Então eu acabo colocando aquele alimento mais palatável, se entra no déficit calórico, tá? O detalhe é que, por que se propaga tanto aí leite, pão? É porque vende falar isso, né? Vende, você ganha like, então pegar um alimento que é senso comum das pessoas consumirem, tá? E falar que é aquele ali que é o problema, que se você cortar ali, ele vai ser o vilão, que você vai ter resultado, tá? Gera engajamento. E falar o básico não gera, né? Você tem que falar 1000 vezes ali, outras pessoas também batendo nessa tecla para ver se gera, mas é mais fácil, né? Inventar uma moda aí. E existe algum suplemento que emagreça, Rafa? Aí é outro que... Esse aí não aparece de jeito nenhum. Tá? É impressionante. Você não encontra... No máximo, a cafeína, eu chamo que ela teria um efeito indireto. Por quê? Tá? A pessoa acorda indisposta, não quero ir treinar, ou falta o treino, ou treina leve. Então, se ela vai consumir uma cafeína, opa, já estou mais estimulada, minha frequência semanal aumenta, aquele treino que eu estava treinando ali submáximo, eu já fico ali um pouco mais perto do meu máximo, tá?
Porque o efeito dela no gasto energético total do dia é muito pequeno. Quando chega a quase 100 calorias, ele não é sustentável por muito tempo. Então, assim, 100 calorias ali, que é só no início e vai se perdendo ao longo do tempo, não vai fazer a pessoa emagrecer. Mas ela ter se estimulado a ir treinar, a aumentar o gasto calórico da sessão, pode ter ajudado. Então, no máximo, cafeína, tá? Você tem alguns estudos outros com chá verde, mas assim, é efeito muito pequeno para modesto, tá? E outros suplementos você não tem efeito nenhum. L-carnitina, voltou à moda, né? Eu lembro que a gente, quando começou a nutrição esportiva, estava na queda da L-carnitina. Ainda se falava, você ainda tinha muito, né? Produto de L-carnitina no mercado, depois, pum, sumiu. Não vi mais L-carnitina em coisa nenhuma. Agora, esses super coffee da vida, não sei se podia falar ou não, mas os cafés termogênicos, tá? Todo mundo bota L-carnitina, tá? Coenzima Q10 e tal. Mas para emagrecimento, tá? Não. Então, pessoal, estamos chegando ao fim do podcast. Rafa, qual seria aí suas considerações finais aí para, eu acredito aí, para você falar um pouco sobre essa questão aí do emagrecimento, das dificuldades? Qual seria aí teu conselho final, né, para as pessoas que estão ali na luta, da dificuldade ali de querer emagrecer, de não ser seduzido por essas promessas milagrosas, que o emagrecimento é uma jornada, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Qual seria ali teu recado final? Pois é, pessoal, como o Cleiton comentou, o ambiente não vai mudar, tá? A gente vai continuar tendo alimentos hiperpalatáveis constantemente ao nosso redor, tá? Os eventos sociais continuarão a existir, tá? Sempre vai ter, o pessoal fala, né? Vai sempre existir Carnaval, né? Semana Santa, São João, tá? Os feriados grandes e o final de ano aí com Natal e Réveillon. Vai ter sempre aquela viagem, né, de férias, um mês no ano você vai viajar. Então sempre vai existir isso. E sempre você vai estar cercado de alimentos hiperpalatáveis. Então somente realmente sua mudança de mentalidade, né, seu mindset, seu comportamento alimentar é que vai te levar a sempre passar por esses momentos e conseguir ter resultado. E para essa mudança, dá para fazer sozinho? Você vai encontrar pessoas que conseguiram sozinho perder peso. Mas precisa de profissionais, tá, qualificados. E não é só o nutricionista, não é só a dieta, você vai precisar de profissional de educação física. Tá, o que eu sempre falo, vai precisar do psicólogo, vai precisar do endócrino, vai precisar do psiquiatra, vai precisar ser o geriatra, vai precisar do clínico, vai precisar de todos os profissionais médicos que puderem ajudar, tá? Fisioterapeuta, tá? Todo mundo, suporte social, a família também tem que ajudar, tá? Então você vai precisar de todo mundo para estar junto nessa batalha, tá? Porque é difícil, mas dá para conseguir, tá? Se você tivesse todo esse background, esse suporte, tá? Você consegue, tá? E estamos disponível, tá? Para um próximo encontro, para você que está vendo aí, tem a rede social que vai ficar aí marcado, tá? Estou disponível para tirar dúvidas, né? Eu sou muito tranquilo, tá? Muito de fácil acesso, tá? E foi um prazer participar, obrigado pelo convite. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um podcast do Nutrindo a Resenha.